Então, bom dia, bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia Física. Vou começar devagarzinho, a gente vai retomando algumas coisas que a gente viu na aula passada, enquanto o pessoal vai entrando. É isso, espero que todos estejam bem. Queria dizer que eu estou sentindo muita falta das aulas presenciais, de poder ver todo mundo, fazer mais piadas. Eu não sei nem que piada fazer em começo de aula, assim, se eu não consigo ver vocês. Mas eu sei que vocês estão aí, é isso que importa. Então vamos começando aos pouquinhos. Cartografia, a gente começou a falar desse assunto na semana passada. A gente viu cartas, mapas, projeções, escala, coordenadas. Aliás, a escala a gente não viu, a gente vai ver nessa aula. Então eu vou retomar um pouquinho, só para a gente relembrar o que a gente viu. Falei para vocês de cartografia, o que são cartas e mapas. Falei para vocês que mapear é localizar, né? A partir de um mapa, a gente consegue responder as perguntas em tal lugar, o que há, e tal fator, qual a sua abrangência no espaço. A gente consegue visualizar no espaço como é que as coisas acontecem, e por isso que mapas são tão importantes. Só que mapas têm algumas especificidades. A gente pode ter um mapa desde daqui do meu quarto, ou eu posso ter um mapa do planeta, né? Representando o mundo inteiro. Então, a forma como a gente vai colocar as coisas no mapa vão ser muito específicas ou muito diferentes, dependendo da escala de abrangência do mapa, né? Qual o tamanho da área que aquele mapa quer mostrar e o que aquele mapa quer mostrar. E isso vai ficar mais claro ainda na aula de hoje. Bom, mostrei para vocês, né? Esse aqui dá uma saudade do caramba. O Instituto de Química ali da USP, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aonde fica, né, situado fisicamente o cursinho Clarice Lispector, para mostrar para vocês que os mapas estão no nosso dia a dia. Tudo ao nosso redor é possível de ser demonstrado em mapas, né? Mapas do nosso dia a dia, e eu trouxe como exemplo também o Pokémon Go. Ele é um jogo, mas a base do jogo é um mapa real, o mapa do nosso redor, mas os mapas também servem para representar lugares imaginados, como, por exemplo, aí Westeros, né? O caso do mapa de Westeros lá de Game of Thrones. É um lugar que não existe de verdade, mas a gente ainda assim pode representar ele no mapa para demonstrar as relações naquele espaço, mesmo que esse espaço seja imaginado. Beleza? Falei para vocês da evolução dos mapas, que os mapas começaram lá com mapas de pequenas localizações, com a função da gente se localizar, saber quais são os limites da nossa aldeia, da nossa região, né, encontrar os limites, se localizar na paisagem também. E aí os mapas foram evoluindo e a gente foi, conforme foi se conhecendo, expandindo territórios e conhecendo áreas cada vez maiores, a gente foi também tendo que fazer mapas de áreas cada vez maiores, até chegar ao ponto da gente ter que fazer o mapa, né, mapas do mundo inteiro. Mas qual que é o problema da gente fazer mapas mostrando o mundo inteiro? O problema é que a Terra é redonda e os mapas, eles não são redondos, né? Daria muito trabalho a gente ficar carregando um globo debaixo do braço para todo lugar que a gente fosse. É muito mais fácil a gente pegar um pedaço de papel, a gente dobra e enfia no bolso, né? Imagina, se os grandes exploradores aí, sei lá, os caras que entram na floresta para desbravar e eles precisam de levar um mapa para se localizar, se eles não pudessem levar o mapa em papel, tivessem que levar uma bola debaixo do braço a viagem inteira. Ia atrapalhar bastante, né? Então, é super necessário que a gente consiga transferir o que a gente tem aí no planeta redondo para um plano que é o mapa. Então, os desafios da cartografia, como representar algo que é tridimensional numa representação bidimensional, né? E aí que entram as projeções cartográficas, a gente falou delas também. A gente tem essas três principais tipos de projeções cartográficas, a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Eu acho que vocês estão vendo certinho, né? Mas deixa eu colocar o outro, cadê? Bombeiro, só para ficar mais fácil. Então, projeção cilíndrica, cônica e plana. A cilíndrica é como se a gente colocasse um cilindro em volta do planeta para carimbar onde ele encosta aí e expandir
o desenho, né? A cônica é como se a gente colocasse em cone, e a plana é a gente encostando um pedaço de papel plano em algum ponto do planeta e traçando o mapa a partir dali. Isso tudo eu tô falando rápido só para relembrar, porque a gente já viu. E aí, um exemplo de projeção plana, que é a menos usada, digamos assim, é o símbolo da ONU. A gente nem repara que o símbolo da ONU é um mapa, mas é um mapa feito em projeção plana, encostando ali lá no Ártico, no Polo Norte. Olha aqui a América do Sul, a África, a Austrália e a Nova Zelândia, a Ásia, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. É um mapa do mundo, é um mapa do planeta, só que numa projeção diferente da que a gente está acostumado. A gente está acostumado mais a ver mapas assim, né? Em projeção cilíndrica. Os mapas tradicionais que a gente usa, eles são geralmente em projeção cilíndrica. Mas, dependendo do que a gente quer demonstrar, se a gente quer demonstrar só um continente em específico, só uma área em específica, a gente não precisa usar projeção cilíndrica, a gente pode usar outros tipos de projeção. Como é que eu sei que tipo que é melhor usar? Dependendo do que você quer mostrar, do tamanho da área, da abrangência dessa área no espaço, beleza? E aí eu falei para vocês que cada tipo de projeção tem também alguma distorção, algum defeito, né? Conforme aonde a projeção encosta ali, a tangente da projeção, no caso da cilíndrica, a tangente vai ser aqui em 2 pontos, né, bem definidos, a gente vai ter baixa distorção onde a gente tem a tangente e a distorção vai aumentando conforme esse ângulo vai aumentando, né, conforme vai ficando mais longe. Mesma coisa para as projeções cônicas e projeção plana. A gente tem onde ali o cone ou onde o plano encosta, a gente vai ter baixa distorção, e ela vai aumentando conforme vai se afastando da tangente, beleza? Isso só para relembrar também. Mostrei para vocês aí, né, o planeta redondo e uma cabeça no lugar do planeta. Se a gente, quando a gente transfere isso, olha lá a distorção. Aqui a gente tem um cara normal, orelhudo, mais normal, e quando a gente passa ele para o plano, ele fica um Johnny Bravo, topetudo e com esse pescoço grossão aí. É, topetão. Alguém falou Johnny Bravo, eu adorei, eu vou usar isso para sempre agora. Eu mostrei para vocês esse The True Size Of, é um site que você vai arrastando os países e mostrando as distorções. Ele tá lá no Classroom, o link, entrem lá, fuçem, brinquem, arrasta o país que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, me chama também. Beleza? E, bom, continuando, né? Falamos dos tipos de projeção, a classificação das projeções conforme o tipo de deformação que elas causam. Elas podem ser semelhantes ou conformes, ou equivalentes, ou equidistantes, ou afiláticas. E aí a classificação aqui, dependendo do que ela deforma, né? E falamos dos principais modelos de projeções cartográficas, e isso é bem importante a gente lembrar. Os 3 principais aí. É claro que tem dezenas de outros tipos, outros modelos de projeção, mas os 3 principais que o vestibular costuma querer que a gente lembre são essas 3. Mercator, que é o mapa básico, tradicional. A maioria dos mapas que vocês verem por aí, a maioria dos mapas mundos, provavelmente vão estar na projeção de Mercator, tá? A maioria, não todos. A gente tem a projeção de Gall-Peters, que ela é chamada de terceiro-mundista ou anti-eurocêntrica, enquanto a projeção de Mercator ela é eurocêntrica, tanto porque Mercator era um europeu. E ela foi feita para as navegações, e de quem que eram as grandes navegações? De onde partiam as grandes navegações? Da Europa, né? Então, ela é chamada de eurocêntrica porque ela coloca a Europa no centro e acima de tudo, né? E a forma como ela é feita faz com que países, principalmente os países do sul, os países de terceiro mundo, acabem ficando deformados, principalmente com relação aos seus tamanhos, né? Então, a projeção de Gall-Peters, feita por esse cara, Gall-Peters, ela vem com essa proposta de mostrar que o terceiro mundo, ele é importante, sim, né? O que a gente chama de terceiro mundo. Por isso, terceiro mundista, o anti-eurocêntrica, ela mostra a área dos países, né? Ela é equivalente, ela preza mais pelas áreas do que
pelos formatos. Então, ela mostra que a África, ela é bem grande, não pequenininha conforme o mapa do Mercator mostrava ali, não que ela fosse pequenininha, mas olha o tamanho da Europa, comparando a Europa com a África aqui em Galpétex e comparando aqui em Mercator, né? E a outra é a projeção de Robinson, que ela é afilática, ou seja, ela distorce um pouquinho de cada coisa para ficar legal com todo mundo, ela não distorce, para nem distorcer muito a área, nem muito as distâncias, nem muitos formatos, ela distorce um pouquinho de cada coisa para tentar ser mais redonda, digamos assim. Então, até que ela tem um aspecto mais arredondado mesmo, né? Os meridianos, eles são curvos. Isso é bastante importante. E aí a gente falou de coordenadas, acho que a gente terminou em coordenadas, né, a aula passada. Latitude e longitude. Latitude é uma medida que a gente vai ter a partir da linha do Equador para norte e para sul, conforme está mostrando aqui. A gente mede a latitude de paralelo em paralelo. E a longitude a gente vai medir de meridiano em meridiano. Ela vai ser uma distância de leste a oeste. Aqui mostrando de novo. Latitudes e longitudes são medidas em graus, minutos e segundos, e aí ficou aquela confusão no fim da aula sobre os minutos e segundos tem a ver com tempo, tem a ver com fuso. Não, não tem nada a ver com fuso. Inclusive, fiz um videozinho rapidinho, coloquei para vocês lá também no Classroom, mostrando como é que a gente mede a distância. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu peguei como exemplo ali o estádio do Itaquera, o estacionamento do estádio do Itaquera, né, no Corinthians, mostrando para vocês que numa distância em graus na superfície do planeta, o estádio tem 10 segundos de comprimento. Mas se a gente for medir em metros, dá uns 300 metros de comprimento. Então, uma coisa é metro, outra coisa é grau, mas os dois são medidas de distâncias. Tá bom? Espero que tenha ficado mais claro no vídeo. Conforme for, dá uma checada lá e se ficar dúvida, pode me chamar, não tem problema. Mas é isso, latitude e longitude. Elas são essas medidas aí na superfície do planeta. A gente mede elas em graus, principalmente. Existem algumas técnicas para a gente medir elas em metros, mas isso é muito mais específico. E para áreas menores, quando a gente pensa em planeta como um todo, a gente mede em graus. Graus, minutos e segundos. Sendo que minutos e segundos são decimais de graus, tá bom? Acho que o plantonista de matemática pode ajudar vocês nisso, ele está ciente já, não vão surgir essas dúvidas. Então, vocês podem perguntar para ele, a gente já combinou, não tem problema, beleza? Bom, e aí a gente referencia a latitude e longitude conforme a distância, a posição que ela está em relação à linha do Equador, ao norte ou ao sul da linha do Equador, e a posição que ela está com relação ao meridiano de Greenwich, se ela está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich. Assim como as horas, elas são positivas para leste e negativas para oeste, com a latitude, com a longitude também acontece assim. A gente pode falar que um ponto, ele está... Cadê o próximo slide? Aqui. A gente pode falar que um ponto, ele está a 80 graus de latitude leste, o B aqui no caso, 80 graus de longitude, desculpa, longitude, né, para oeste, para leste e oeste. A gente pode falar que ele está a 80 graus de longitude leste, ou a gente pode falar que ele está só 80 graus positivo, e quando a gente falar que é negativo, a gente está falando de oeste, tá bom? Então, assim como as horas para oeste é negativa e para leste é positiva, lembra? Quem viaja para leste viaja para o futuro, quem viaja para oeste viaja para o passado, né? Com a latitude e longitude também. Claro, assim, isso confunde um pouco, isso não é tão importante, a gente vai falar muito mais aqui, que nem está aqui, 100 graus oeste, o ponto A, né? 100 graus de longitude oeste e, quanto que está aqui? 50 graus norte, mas é importante vocês saberem porque em alguns mapas pode aparecer como negativo e positivo, e nem nesse daqui, né? Ele está mostrando aqui que sul é positivo, sul é negativo, norte é positivo, e aqui oeste é negativo e leste é positivo, tá bom?
É muita informação, confunde mesmo, mas olhando o mapa, isso vai ficando mais claro, né? Mais prático. Reparem, todo mapa mundi, principalmente mapa mundi que vocês olharem, vai ter essas informaçõezinhas aqui, de graus, né? Norte, sul, leste, oeste, e às vezes vai estar positivo e negativo. Agora vocês já sabem, beleza? Eu acho. E aí, agora sim, entrando no assunto da aula de hoje, primeiro, dúvidas sobre esse conteúdo da aula passada, digam agora, o Caio para sempre brincadeira, podem falar quando vocês quiserem, mas quais as dúvidas que ficaram? Não, não. Você abrir o microfone ou falar no chat. Tá, beleza, então. Conforme vocês forem estudando, forem surgindo dúvidas, não tem problema nenhum em chamar a mim ou os plantonistas, quem vocês sentirem mais à vontade, beleza? Então tá. Agora que o bicho pega, vamos falar de escala. Sim, latitude e longitude são conceitos que confundem um pouco mesmo. Eu conheço geógrafos formados há um tempão que se confundem com latitude e longitude. Tem plantonista de gel, nós temos 3 plantonistas de gel. A gente tem a Sara, o Gustavo e o Felipe. São 3. Eu, não sei, eu acho que divulgaram alguma tabela com os contatos dos plantonistas, eu acredito. Vou dar uma olhada, conforme for remando lá no grupo. Mas temos 3 sim. Os 3 são super legais, estão super à disposição e super animados aí para receber vocês. Tá confuso esse negócio das agendas, né? Ainda, mas eu não sei se algum plantonista de gel pegou um horário específico, mas eles estão aí, eles existem e eles estão à disposição. Preciso inclusive pedir de novo para eles se apresentarem para vocês lá. A gente vê isso, beleza? Então vamos lá. Escala. A escala cartográfica indica a proporção entre a medida de lugar representado no mapa e sua medida real no espaço físico. Ah, ela tá falando que tem a lista, é verdade, é isso. Valeu, Amanda, é isso mesmo. Bom, eu estava falando para vocês que dependendo da escala que o mapa está mostrando, da escala de representação, a gente pode usar uma projeção ou outra, enfim. Mas o que é a escala? A escala é justamente essa medida de proporção. O que eu estou mostrando, o que eu estou vendo naquele mapa, qual que é o tamanho real daquilo? Como que eu meço, como que eu tenho noção de qual é o tamanho real daquela área que eu estou vendo naquele mapa? A partir da escala. Né? Ela é a relação entre o tamanho representado no mapa e o tamanho real da superfície terrestre. Vai ficar mais claro. Quando se conhece a escala do mapa, a gente sabe, então, a dimensão dos fatos no mundo real. Para tal, a gente tem que medir e calcular. Entra uma parte matemática aí também. A escala do mapa, ela pode ser apresentada de 2 formas. De forma numérica, assim, por exemplo, 1 para 50, e isso quer dizer que uma unidade do mapa representa 50 unidades da vida real, ou seja, se eu pegar a régua e medir o mapa, e o mapa inteiro tem 10 centímetros, eu quero dizer que para cada 1 centímetro, eu estou medindo em centímetros, para cada 1 centímetro que eu medi na minha régua, no mundo real, ali vai ter 50 centímetros, entende? Então, 50 vezes 10, 500, certo? Então, se ele tem 10 centímetros, ele está representando uma área que tem 500 metros, beleza? Ah, boa dica da Nicole também. Deixa eu ver. Sim, boa, Nicole, essa dica também. Eu também associo longitude com longe, porque é a distância mais longa. A gente mede de um meridiano de Greenwich até a linha de mudança de data, 180 graus. Mas do Equador até os polos, só 90 graus, né? Então, longitude a gente vai mais longe. E o latitude, o que me ajuda a lembrar é o latido do cachorro, né? De latido do cachorro, exatamente.
Abre a boca para cima e para baixo, norte e sul. Beleza? Né? Eu acho essa dica fantástica. Funciona com os pequenos e funciona com todo mundo. Se funciona para criança, funciona para todo mundo, né? Bom, então voltando aí à escala. Então, a escala, quando ela está representada assim de forma numérica, ela quer dizer que uma unidade representa 50, aquela mesma unidade numeral. Não tem como eu falar que 1 centímetro no mapa vai representar 50 metros, nesse caso aqui. É sempre a mesma unidade. 1 centímetro no mapa vai representar 50 centímetros no mundo real. 1 centímetro no mapa, se aqui tivesse 2 pontos, 5 mil, queria dizer que 1 centímetro no mapa vai representar 5 mil centímetros no mundo real. Entende? Sempre a mesma unidade. Vai ficar mais claro isso já já. E a escala gráfica é quando ela tá assim, desenhadinha, que quer dizer que cada espacinho aqui entre um tracejadinho e outro representa 50 metros, conforme ela está dizendo aqui. Aqui ela está indicando que esse espacinho está representado em metros. Não, nem sempre é centímetro, Dani. Às vezes é metros. Na verdade, é a medida que você quiser colocar. É porque vai ser muito difícil a gente medir um mapa em metros, mas a gente pode medir em milímetros. Então, você diria, se eu ver que uma área ali que eu quero medir no mapa tem 5 milímetros, não chega nem a 1 centímetro, quer dizer que no real ela vai ter 50, no caso de 1 para 50, ela vai ter 50 milímetros. É sempre a mesma unidade. Eu falo centímetros porque, para a gente medir um mapa no papel, geralmente é em centímetros que a gente mede mesmo. Beleza? Olha, vamos lá, vai ficar mais claro. Quer ver? Olha só. Aqui nesse slide para falar das escalas, quando a gente fala se uma escala é grande ou se ela é pequena, qual escala é maior do que a outra, né? Olha só, aqui tá vendo, tá bem diferente de 50. O 1 para, quanto tá aqui? 250, não, 25 milhões, é isso, né? 25, 1, 2, 3, é. 1 para 25 milhões, o que quer dizer? Que se eu medir 1 centímetro com a minha régua nesse mapa, cada 1 centímetro nesse mapa vai representar 25 milhões de centímetros. Se eu medir 1 milímetro nesse mapa, cada milímetro que eu medir, no real vai representar 25 milhões de milímetros. Entendeu? E aí que a gente precisa fazer a conta. E, tipo, 25 milhões de milímetros, quanto que é isso em metros? Aí a gente precisa converter. Por isso que a gente mede e calcula. Mede com a régua e calcula, faz a conversão daquilo para metros, para quilômetros, entende? Para a unidade de medida que a gente quiser. Antes da gente entrar em conversão, eu queria mostrar para vocês essa questão da diferença da escala, se ela é grande ou se ela é pequena. Então, a escala varia conforme o tamanho da área que mostra. Vejam, né? Aqui, esse mapa do Brasil, ele está mostrando o Brasil em uma escala de 1. Já explico de novo. Pode deixar. Esse mapa do Brasil, eu vou explicando aqui a questão da escala, vamos ver se vai ficando mais claro, e aí eu já vou falar da conversão no slide depois do exercício. Espera aí. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, o Brasil representado numa escala de 1 para 25 milhões. E aí, o Rio de Janeiro puxadinho aqui. Aqui, claro, no mesmo mapa do Brasil, o Rio de Janeiro está representado também numa escala de 1 para 25 milhões. Conforme eu puxei e ampliei, e dei um zoom, olha, eu aproximei para conseguir ver as cidades, né, do estado aqui do Rio de Janeiro, mudou a escala. A escala agora está 1 para 40 milhões. 40 milhões, né? Para 4 milhões. 1 para 4 milhões. Certo? Quer dizer que nesse mapa aqui do Brasil, cada 1 centímetro na minha régua vai representar 25 milhões de centímetros no chão, no real. Mas nesse outro mapa aqui, cada 1 centímetro na minha régua vai representar 4 milhões de centímetros no real. Eu estou medindo em centímetros porque a minha régua mede em centímetros. Mas eu podia medir em milímetros, eu podia medir em decímetros, em metros. E aí, a unidade vai ser sempre a mesma ali depois dos 2 pontos. Beleza? Por isso que eles não vêm especificados se é centímetros, se é metros. Só essa outra aqui que vem especificado, porque aqui a gente não está medindo pela nossa régua, a gente está medindo por esse desenho.
Então, o tamanho desse desenho vai representar 50 metros, beleza? Vamos lá. E aí, bom, vamos lá. A escala varia conforme o tamanho da área que mostra, sendo que quanto maior o valor divisor, denominador, porque é uma divisão, é uma conta, é uma operação de divisão essa conta, se a gente for parar para pensar. Quanto maior o valor divisor, menor o nível de detalhe do mapa, pois a gente está dividindo mais, certo? Então, para quem tem um raciocínio um pouco mais matemático, talvez isso faça mais sentido. E menor será a escala. E aqui, esse slide, ele é para mostrar essa relação de maior ou menor. Quando a gente fala que uma escala é grande ou uma escala é pequena, o que, que a gente quer dizer? A escala é grande porque ela está mostrando mais coisas? Ou ela porque ela está mostrando mais detalhes, né? E a resposta é que a escala, quanto mais detalhes ela mostra daquela região, a gente chama ela de maior. Quanto maior a escala, mais detalhes ela vai mostrar. Eu costumo lembrar disso como: quanto maior o zoom que eu der para enxergar mais coisas, chegar mais perto, maior é a escala. Tá? Eu espero que isso ajude vocês. Quanto mais zoom, maior a escala. Portanto, apesar desse número ser muito maior, 25 milhões é um número muito maior do que 4 milhões. Ainda assim, a escala 25 milhões é menor do que a escala 1 para 4 milhões. Por quê? Em 1 para 4 milhões eu estou vendo mais detalhes. Olha só, nesse mapa aqui, tá na escala 1 para 4 milhões, eu consigo ver os limites das cidades. Nesse daqui eu não consigo ver, né? Elas são muito pequenininhas, eu não consigo ver, tá? Entende? As coisas daquele mapa são muito pequenas, então a escala é menor, beleza? Relação inversamente proporcional. E aqui o que eu falei para vocês de mais um e menor um, enfim. E aí a gente já volta para a parte lá da conversão. Mas antes só um exercício, porque essa questão de escala maior ou menor, às vezes caiu na FATEC, não lembro agora em que ano. Questão: considere as informações a seguir sobre escala para assinalar a alternativa correta. 1. Na escala 1 para 2.000, podemos analisar mais detalhes que na escala 1 para 100.000. A gente acabou de falar disso. Qual escala aí é maior, qual a gente tem mais detalhes? 2. Em um mapa do estado de São Paulo, na escala 1 para 5 milhões, podem-se identificar os principais arruamentos em grandes cidades como São Paulo, Santos, Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. 1 para 5 milhões. Milhões é um número muito grande. Eu acho que eu vou estar bem mais afastado para poder ver a região como um todo. Será que eu vou conseguir ver ruas, né? Se nesse mapa aqui de 1 para 4 milhões eu só consigo ver os limites da cidade, será que no de 1 para 5 milhões eu vou conseguir ver até as ruas da cidade, né? 3. A escala utilizada para representar o estado de São Paulo, 1 para 1 milhão, é maior que a escala utilizada para representar o Brasil, 1 para 5 milhões. Tá estranha essa informação, né? Mas vamos lá, qual que é a resposta correta? A 1 e a 3. Apesar da informação estar estranha, né? Pela questão dela falar de representar o Brasil, representar o estado de São Paulo, ainda assim, a escala 1 para 1 milhão é maior. Aliás, tá certo, é 1 milhão e 5 milhões. Eu estou bugando aqui. 1 milhão é maior do que a escala usada para representar o Brasil, que é 1 para 5 milhões. Quanto menor o número, ali, o denominador, né, vai dividir menos vezes, então a gente vai ter maior nível de detalhes. Então, as afirmações corretas são a 1 e a 3. É confuso mesmo, Nicole. Mas é isso. A questão, tanto essa questão quanto esse slide, eles estão falando exatamente da mesma coisa. O que a gente chama de escala grande e de escala pequena? E basicamente é isso. Quanto maior, mais aproximação a gente tem, menor vai ser esse númerozinho aqui. 25 para 4. Qual o número que é menor? 4. E 4 a gente está aproximando mais. Entende? Tá, a questão da escala gráfica. Se eu medir na minha régua... Isso mesmo.
Tanto é porque o estado de São Paulo, Sabina, ele é menor que o Brasil, né? Então, para eu representar no mapa só o estado de São Paulo, eu vou estar num mapa com mais um do que se eu tivesse. Eu pego o mapa do Brasil, que nem esse exemplo aqui. Eu pego o mapa do estado do Brasil e eu dou um zoom no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eu vou representar o estado do Rio de Janeiro com mais detalhes do que eu estou representando o Brasil. Entende? Então, a escala para representar o Rio de Janeiro, ela é maior porque ela tem mais detalhes. Eu dei mais um. Entende? E a escala para representar o Brasil, ela é menor porque ela tem menos detalhes. Sim, com certeza. Se fosse uma escala 1:50, mostra muito mais detalhes. Portanto, ela é maior do que uma escala de milhões. Entende? É isso. Só que numa escala 1:50, eu vou conseguir representar o quê? Uma casa, provavelmente. Talvez nem isso. Porque é aquilo, cada 1 centímetro no mapa vão ser 50 centímetros. Agora, se eu colocar uma escala 1:500, cada 1 centímetro no mapa vão ser 500 centímetros no real. Se eu transformar centímetros em metros, quantos que 500 centímetros dá em metros? Vão dar uns 5 metros, eu acho. Minha cabeça não estiver enganada. E aí, 5 metros eu consigo representar uma coisa bem maior do que eu consigo representar em 50 centímetros, entende? Então, é isso. E aí, a questão da escala gráfica é porque, muitas vezes, os mapas são impressos de uma forma que, se eu medir, vai dar errado, entende? Pela forma como ele foi impresso, então, os mapas, em geral, eles têm também a escala gráfica, que é para a gente não se perder. Eu sei que naquele mapa, não importa o tamanho para imprimir ele, se eu imprimir ele numa folha pequenininha ou se eu imprimir o mesmo mapa numa folha grandona. Se eu medir por aqui, eu pego a minha régua e meço aqui do 0 até os 50, e na minha régua isso deu, sei lá, 2 centímetros, eu sei que 2 centímetros, que é o espaço daqui até aqui, vão representar 50 metros. Entende? A escala numérica já perde o sentido, porque às vezes o mapa foi impresso num tamanho errado. Né? Entendeu isso? Ficou confuso? Ou deu para entender? Sim, isso mesmo. Quanto mais próximo do número 5. Uma escala 1:1, por exemplo, é uma escala em tamanho real. Se eu desenho essa caneta num papel exatamente do tamanho dela, eu consigo, né, pegar um pedaço de papel. Eu não acho um pedaço de papel na hora que eu quero. Se eu pego um pedaço de papel e eu desenho essa caneta aqui, exatamente do tamanho que ela está, do tamanho que ela é, que escala que vai ser essa? Vai ser uma escala 1:1. Porque ela está exatamente do mesmo tamanho. Cada 1 centímetro que eu medir no papel vai ser 1 centímetro no real. Ela é exatamente do mesmo tamanho. E aí eu vou, conforme eu tenho que reduzir o tamanho daquilo para conseguir representar, eu tenho que dividir aquilo mais vezes. E por isso que a gente tem escalas de 1:50, 1:100, 1:1 milhão e assim por diante. Quer dizer que eu diminuí aquilo 50 vezes ou eu diminuí aquilo 1 milhão de vezes para poder representar. Ele está 1 milhão, no caso aqui no mapa do Brasil, ele está 25 milhões de vezes menor do que o Brasil é de verdade. Entendeu? Sim, explico sim de novo. A diferença da escala numérica para a escala gráfica. Eu posso pegar um mapa, sei lá, um mapa do tamanho dessa folha. Eu posso jogar ele no computador e imprimir ele no tamanho de 2 folhas. Eu ampliei ele. Se ele tivesse só a escala numérica, a informação da escala numérica naquele mapa, provavelmente eu ia, na hora que eu medir, provavelmente não, com certeza, na hora que eu medisse, a informação ia estar errada, eu ia medir errado, né? Por quê? Porque ele foi ampliado na hora de imprimir. Então, para contornar esse problema, inventaram a escala gráfica. Porque com a escala numérica é simples, eu meço na régua e eu sei quanto aquilo representa em unidades reais, certo? Mas quando essa informação pode estar errada, porque o mapa foi ampliado ou diminuíram o tamanho do mapa para poder imprimir, alguma coisa assim, o que me salva é a escala gráfica. Como que funciona para medir na escala gráfica? Eu sei que
cada espacinho demonstrado aqui está mostrando 0, 50, 100, 150. Cada espacinho demonstrado aqui vão ser 50. Representar 50. 50 o quê? Metros. Ela está mostrando aqui metros. A mesma coisa para essa aqui. 50 metros, né? Essa, eu usei o mesmo metros para falar das duas. Mas em vez de eu medir na régua 2 centímetros representa 50, 1 centímetro representa 50 centímetros, eu vou saber que eu medindo na régua entre um tracinho e outro, a medida que der aqui, não importa qual seja, pode ser 1,7 centímetros, no real ela vai representar 50 metros. É isso, entende? A escala gráfica é para a gente medir a partir do desenho. Ela é a minha referência, o desenho é a minha referência, e não mais a minha régua. Entenderam? Ficou mais claro assim? Beleza, alguém mais quer que eu explique de novo? Explique de outra forma, ou ficou mais claro? Mas a diferença é essa. No caso da escala gráfica, a minha referência de medida é o desenho. A escala gráfica ali que está desenhadinha ali. Certo? E não mais a minha régua. Deixa eu pegar um mapa aqui para mostrar para vocês. Peraí. Tá. Bom, eu não achei agora, mas depois eu tiro foto e mando para vocês. Geralmente nessa aula, em sala, eu levo vários mapas para vocês irem em volta da mesa, olharem, compararem com o outro, e eles têm as informações lá de escala e tudo, ficaria um pouco mais claro. Mas eu vou pegar alguns exemplos e mando para vocês, coloco lá no Classroom também. Beleza? Deixa eu olhar só mais um lugar para ver se está aqui, peraí. Uma parte de mapa que eu tenho que eu uso em aula. Uma coisa que eu fiz escondida pra ele. É isso, eu tô achando. Gente, não tô achando mesmo, mas depois eu acho, disponibilizo para vocês, mas eu mostro na próxima aula. Na próxima aula, boa, a gente vai continuar falando de cartografia, aí eu trago e mostro para vocês. Tento mostrar aqui pro vídeo, né, a diferença aí de escalas, beleza? Mas é isso. Às vezes a gente pode ter dois mapas mostrando a mesma região, mas por aqueles mapas estarem de tamanhos diferentes, eles vão ter escalas diferentes, tá bom? E aí a gente vai medir ele ou a partir da escala numérica ou a partir da escala gráfica, beleza? E aí, agora sim, a parte lá da conversão. Bom, vamos lá. Para conhecer as medidas do que o mapa está apresentando, daquilo lá que o mapa está mostrando, a partir da escala, é preciso medir e calcular. E é para isso que a escala serve, para a gente medir e calcular. Primeiro, a gente mede com uma régua, é isso que eu estava falando, a distância. E aí a gente vai medir com a régua, seja a partir, tendo como referência a escala gráfica, né? E aí eu sei que o desenho ali da escala gráfica vai dizer que cada medida daquela na minha régua representa 2,5 centímetros, sei lá. Ou, na escala numérica, 1 centímetro representa 5 milhões de centímetros, né? Primeiro medimos com a régua a distância que pretendemos descobrir, como a distância entre duas cidades, por exemplo, e multiplicamos essa distância em centímetros pelo valor da escala, divisor da escala. A gente vai descobrir quanto que a quantidade de centímetros que a gente mediu
representa em centímetros no real. Tá, só que centímetros, a minha pergunta é, tipo, eu não vou medir a distância daqui em Campinas em centímetros, eu vou precisar medir em quilômetros. E aí eu vou ter que converter de centímetros para quilômetros, mas a gente já vai chegar lá. Bom, multiplicamos. Em seguida, convertemos o resultado para quilômetros ou metros, dependendo da unidade que fizer mais sentido para aquilo que a gente está medindo, beleza? Então, tem duas fórmulas aqui que vocês podem anotar. Elas ajudam bastante com essa questão de escala. Determinação da distância real, né? Vejam que a distância real é igual à distância no mapa vezes a escala do mapa. Ou a gente pode determinar a escala. E aí a gente tem vários exercícios de vestibular, e eu vou colocar, inclusive, eles no Classroom para vocês, naquela forma de formulário, eu vou colocar hoje, para a gente descobrir qual que é a distância real, ou qual que é a escala do mapa. A gente pode ser que o mapa venha sem escala, mas eu sei que a distância entre duas cidades é tal, e sabendo essa distância, eu consigo saber qual que é a escala do mapa. Ou então, ao contrário, eu sei a escala do mapa e eu preciso saber a distância calculando a partir da escala. Eu vou colocar uns exercícios para vocês. São exercícios basicamente de matemática, apesar de a gente estar lidando com geografia, né? São exercícios de conta, são de matemática, mas eles vão estar nas questões de geografia, provavelmente. E eu vou colocar alguns exercícios lá para vocês fazerem. Vocês vão ver que depois que vocês começam a fazer, é tranquilo, porque vocês pegam um jeito, basicamente regrinha de 3, não tem nada que quem faz uma equação de segundo grau não consiga fazer. E vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Não precisa sofrer antecipadamente, vai dar tudo certo. E aí, depois a gente tem que converter. E, assim, pessoalmente, eu acho essa parte a parte mais chata, a conversão de centímetros em metros ou em quilômetros e tal. E aí, aqui tem duas formas da gente converter. Sempre multiplicando por 10, quando você vai indo diminuindo, né? Ou dividindo, quando você vai aumentando aqui, né? De quilômetros para hectômetros, de hectômetros para decâmetros, né? Decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. O que pega, pelo menos para mim, é lembrar essa ordem toda. Às vezes eu esqueço que tem o decímetro entre o centímetro e o metro, né? E isso é bastante importante na hora da gente converter medidas. Eu não sei se vocês chegam a ter alguma aula em matemática especificamente sobre conversão de medidas. Acredito que sim. Mas se não, vocês me falam, porque eu posso até falar. A gente fazer uma oficina, né, sobre isso. E você acha que bem legal, conversa com os professores de matemática. Em física. Só que vocês veem conversão de medidas de metros também, de distância em física? Porque, não sei, gente, eu já tô mais velha assim, e eu só me lembro de converter temperatura em física. De metro e quilômetro. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então, o que pega, pelo menos para mim, é lembrar, né? Então, a gente decora e às vezes não cai. Mas é importante a gente saber, né? Saber quais são todas essas unidades, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Eu esqueço que tem duas entre metro e quilômetro, volta e meio eu esqueço. Então, o que eu tento sempre ter em mente, pelo menos me lembrar aqui? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 medidas entre o milímetro e o quilômetro, e aí eu vou me arranjando ali entre elas, e que eu tenho que multiplicar ou tenho que dividir, né? De uma para outra, sempre de uma por uma, beleza? E aí tem essa tabelinha aqui, que geralmente me ajuda bastante também, que é quando você coloca os números, só que você tem que desenhar a tabela, aí para o vestibular isso fica mais complicado, mas talvez ajude nos exercícios para isso ficar mais cotidiano, assim, eu acho, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero converter 300 centímetros, então eu coloco 300 até terminar aqui em centímetros, eu quero converter em metros, corto, sobrou só aqui no 3, mas eu tenho que ter todos eles aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, todas essas medidas. Aqui só não tem o milímetro, né?
porque essa conversão aqui não foi necessária. Também, transformar tudo em notação científica, é ótimo. Por isso que eu falo, é que eu não tenho esse raciocínio tão matemático. Então, às vezes, para mim, toda dicasinha que eu tiver já me ajuda. Mas para quem consegue pensar um pouco mais matematicamente, isso aqui tira de letra, é tranquilinho. E para vocês que estão estudando matemática o tempo todo aí para o vestibular, isso aqui vai ser fichinha para vocês, gente. Aqui eu não vejo matemática há um tempão. E aqui, né, só um outro exemplo também, eu quero transformar 300 mil centímetros em quilômetros. Eu desenhei ali, escrevi até os centímetros, vou cortando tudo até sobrar só a casinha dos quilômetros, sei que são 3 quilômetros, beleza? E aí, para ajudar, ou não sei se ajuda, eu coloquei essa tabelinha de escalas mais comuns e seus equivalentes, né? Então, ela é boa porque dá para a gente ter uma noção disso que eu estava falando, né? Como é que eu sei que vai representar um mapa de 1 para 1 milhão, quanto que ele representa quando ficar fazendo um monte de conta? E aqui, só para a gente visualizar rapidamente e ter uma noção. Um mapa com uma escala de 1 para 1 milhão, cada 1 centímetro, né? 1 centímetro vai representar 1 milhão de centímetros. Então, cada 1 centímetro vai representar 10 quilômetros, certo? E 1 quilômetro é representado, então, por 1 milímetro, né? Só para a gente ter uma noção, assim, de tamanhos e tal. A escala 1 para 10 mil, né? 1 centímetro vai representar 100 metros e 1 quilômetro vai ser representado por 10 centímetros. E assim por diante, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Outra coisa, eu dei o exemplo lá do mapa da escala. A gente já. Pois é, o pessoal vai estudar geografia achando que nunca mais vai ver matemática na vida, estão muito enganados. Matemática, química também a gente vai ver física também, a geografia conversa bastante com todo mundo. Bom, tá falando assim, eu dei aquele exemplo lá de a escala de 1 para 50, mas a real é que o mapa mesmo, a gente vai ver escalas de 1 para 500 para mais, porque é muito difícil você ver mapas com escala menor. E mesmo assim, o mapa de 1 para 500 é para representar algo muito específico, um terreno, sei lá, alguma coisa que é pequena com relação ao tamanho do planeta. Beleza? É isso. E aí, os exercícios eu vou colocar para vocês lá no Forms, no Google Classroom. São exercícios mesmo, de continhas, tá? De conversão de escala. E é muito importante que vocês façam mesmo, para praticando isso e para essa questão da escala ficar mais prática. No dia a dia mesmo de vocês, para vocês olharem para o mapa e pensar, tá, eu tô mentindo, vocês não vão olhar para o mapa e pensar, olha, a escala desse mapa é tal, mas pelo menos quando vocês quiserem olhar para o mapa de um lugar que vocês nunca viram na vida, vocês vão ter uma noção de como descobrir qual que é o tamanho daquilo no mundo real, beleza? E aí, falta um pouquinho ainda para ela acabar, então acho que dá para a gente falar um pouquinho de legenda e simbologia, porque esse é um assunto que eu acho que vai dar um pouco de pano para manga também. Então, a gente já começa que vocês já vão pensando nisso para a próxima aula, beleza? Então, vamos lá. Essa parte é mais humanas, tá? A gente já está saindo um pouco da parte matemática e vindo para a parte mais humanas. Então, vamos lá. Legenda e simbologia. Em geral, os mapas apresentam uma legenda, que a legenda é justamente isso, ela vai indicar o que é que a gente está vendo naquele mapa, né? E nem legenda de filme, não é para a gente entender o que eles estão falando. Então, a legenda do mapa é justamente para a gente entender o que aquele mapa está querendo dizer também, beleza? Então, eles vão apresentar uma legenda para a gente poder identificar os símbolos que o mapa apresenta, ao demonstrar os fatores geográficos que ele está demonstrando lá. Esses símbolos, eles podem ser na forma de linhas, de pontos ou polígonos. A gente representa em linha tudo que é contínuo, por exemplo, um rio, uma rua, né? Eles têm esse formato linear, né? Olhando de cima. Então, a gente representa em linha. A gente pode representar em pontos, que são fenômenos pontuais, por exemplo, uma coordenada, o cruzamento de uma linha de latitude, de um paralelo com o meridiano.
né? O cruzamento de uma latitude e uma longitude, a gente tem uma coordenada geográfica, é um ponto. Então, a gente pode representar aquilo em formato de pontos no mapa, aonde especificamente aquilo acontece. Ponto, é um ponto. Ou na forma de polígonos, que vão ser as áreas que a gente quer representar e tal. Por exemplo, o mapa do Brasil com os estados têm o seu desenho, aqueles desenhos são polígonos, né? Não são polígonos com quadrados, triângulos, hexágonos, eles têm formas específicas, mas ainda assim eles são polígonos, beleza? E aí, esses símbolos, eles podem representar qualidades daquilo que o mapa está mostrando, quantidade, ou ordem hierárquica, ou proporção entre uma coisa e outra, já vai ficar mais claro, através de diferentes cores, formas e tamanhos, tá? Graças à legenda, o mapa pode apresentar tanto fenômenos físicos, coisas que existem na paisagem que a gente consegue olhar para ela e lá e ver, quanto fenômenos abstratos, por exemplo, renda da população. Eu não consigo olhar para a pessoa e ver um cifrão em cima da cabeça dela dizendo quanto que ela ganha. Mas a partir de um mapa eu consigo ver que naquele bairro a média de salário das pessoas é X. Entende? Então, fenômenos abstratos também. E aí, essa imagenzinha aqui está mostrando, né, que esses mapas que a gente chama de temáticos, que a gente dá um tema para eles, estão tentando mostrar alguma coisa para a gente. Eles podem ter esses três tipos de aspectos e, às vezes, eles têm mais de um, tá? Já vai ficar mais claro. Bom, aspecto qualitativo, eu estou querendo dizer o que eu estou vendo naquele mapa, algo em específico. Um aspecto ordenado, que eu vou dizer em que ordem que aquilo está aparecendo. Tem uma hierarquia naquelas coisas que eu estou mostrando, né? Então, tem uma ordem. E o aspecto quantitativo, que é de quanto, né? A quantidade de coisas que eu estou querendo demonstrar. A quantidade de pessoas que moram naquele lugar, por exemplo, né? Vamos lá. Aí, três tipos de mapa que eu trouxe para dar exemplos. Esse é um mapa clássico de aspecto qualitativo, e olha como eu estou usando pontos, né? Que eu falei para vocês de linhas, pontos e polígonos. Aqui, cada desenho desse aqui do mapa representa um recurso mineral aqui da legenda. Por isso que a legenda é importante. Se eu só olhasse para esse mapa, eu ia olhar e falar, bolinha amarela quer dizer, sei lá, o que será que quer dizer? Bolinha amarela, quadrado azul, triângulo vermelho. Não quer dizer nada para mim. Por isso que eu preciso da legenda, para saber que, não dá para ver aqui, mas que bolinha amarela representa ouro. Triângulo vermelho representa, sei lá, diamante. E aí eu sei que onde tem um monte de bolinha amarela, quer dizer que há mineração de ouro naquela região ali. E está em cima do mapa do Brasil, então eu consigo identificar as regiões, certo? Onde tem triângulo vermelho, vamos supor que é diamante, que eu não estou conseguindo ver aqui, mas a gente tem mineração de diamante, entende? Então, eu estou usando símbolos específicos para dizer qual que é a qualidade daquele produto, qual que é a especificidade, que produto que é aquele, é o Acre. Tá sempre vazio nos mapas, eu acho impressionante isso. Eu também olhei para esse mapa e pensei, por que será que o Acre? Ignoraram o Acre, eu não entendi o que aconteceu, mas enfim, né? Então, cada pontinho está mostrando uma qualidade, né? Algo específico, um fator, no caso, um minério em específico, e ele está localizado no mapa, o ponto está no lugar do mapa para demonstrar que é naquele lugar que tem aquela especificidade. É naquele lugar aqui do Mato Grosso que tem um quadradinho azul que representa, sei lá, bauxita, não é bauxita, tá? Mas vamos supor que fosse. É naquele lugar em específico, é naquele ponto em específico, beleza? Então, esse seria um mapa qualitativo, ele está trazendo a qualidade, né? O que é, né? Como está mostrando esse aqui, aspecto qualitativo, o que? O que tem aonde, né? Naquele lugar, o que há. Lembra que o mapa responde? Esse outro mapa aqui, eu esqueci dos números. Então, o primeiro vai ser o qualitativo, o segundo, o quantitativo, e o terceiro, o ordenado. Esse daqui, reparem, ele está mostrando o PIB por estado do Brasil em 2006. E ele está mostrando só bolas maiores ou bolas menores, certo? Bolinha pequena, bolinha grande. Bolona, né?
Então, eu consigo identificar que tem uma hierarquia. Bolinha menor, provavelmente é PIB menor. Bolinha grande é PIB maior, certo? Então, tem um aspecto de ordem, de hierarquia. Quando eu coloco, é o mesmo mapa, mas eu estou colocando aqui a informação de números, né? De valores. Então, eu não estou só mostrando a proporção, entende? De um estado com relação ao outro. Mas eu estou dando também a informação de quantidade. A bolinha grande representa 802.550. Então, aqui eu tenho uma informação de quanto que vale aquela bolinha. E aí, eu tenho o aspecto de quantidade, o aspecto quantitativo, beleza? Outros exemplos aí. Ó, observe que os mapas podem representar polígonos, pontos ou linhas, representados por diferentes cores, formas ou tamanhos. Olha lá, mapa do Brasil, basicão, os estados do Brasil, só que cada cor está representando uma região, perceberam? A gente tem a cor verde para representar a região norte, o laranja está representando o nordeste, o vermelho o sudeste e assim por diante. Então, eu tenho esses estados desenhados em polígonos, as cores diferenciando a qualidade deles, ele está diferenciando por regiões, e é a partir das cores que eu identifico, né, o que é a região norte, o que é a região nordeste, o que é a região sul, e assim por diante. E ele também tem pontos para mostrar aonde que está, em relação ao estado, a capital de cada estado, né? Aonde que está o Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul, aonde que está Campo Grande, aqui tem, ó, no Acre, aonde que está Rio Branco, né? No Amazonas, aonde que está Manaus, então eu tenho um ponto mostrando que é naquele lugar em específico que está aquela cidade, beleza? E aqui um outro mapa, e esse daqui, ó, vejam, ele não tem a escala numérica, porque eu posso ampliar ele, diminuir, imprimir ele do tamanho que eu quiser. Mas ele tem essa escala gráfica. Eu sei que cada desenho desse aqui, essa faixinha preta ou a faixinha branca, elas têm 1 quilômetro. Ele está mostrando aqui quilômetro, né? Então, deve caber aqui o quê? Umas 5 faixinhas dessas, 5 vezes 3, que está representando uma área que tem mais ou menos uns 15 quilômetros de extensão. E é uma área, né, relativamente pequena. Aqui o Rio Paranapanema, alguma cidade aí do estado de São Paulo, agora não me lembro qual é. Também não está escrito. E aí ele está mostrando os rios, olha, na forma de linhas. E os rios, eles podem ser mais grossinhos, ó. As linhas podem ser mais grossas ou mais finas. E isso vai representar se aquele rio é um córregozinho ou se é um riozão, né? Pelo tamanho, a espessura da linha, eu consigo identificar isso. E aqui ele está mostrando as ruas também, tem essa questão da escala. Então, a partir de cores, formas, o formato da linha, eu sei que é um rio ou se ela é reta, as ruas elas estão mais retas, olha, ou dos tamanhos, a espessura e tal, eu consigo identificar o que, que aquele mapa está querendo me mostrar, o que, que aquele mapa está conversando comigo. Beleza? E para a aula de hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem. E eu sei que tem, ou então a gente vai retomar um pouco essa questão na aula que vem. E aí vocês podem anotar suas dúvidas e trazerem. Vou colocar lá os exercíciozinhos de escala no Classroom, junto com a gravação da aula e o material todo. E é isso, gente. Não vou mais tomar o tempo de vocês, porque eu sempre ultrapasso um pouquinho do tempo da aula, né? Mas é isso aí. Vocês estão aí? Estão? Imagina. Espero que tenha ficado mais claro, que vocês tenham gostado da aula. E lembrem, conforme vocês forem estudando e forem surgindo dúvidas, não hesitem em me procurar ou procurar os plantonistas, tá bom? Beijos, boas aulas para vocês, bom restante de semana e a gente vai se falando. Tchau, tchau.